te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse dia, né? Nós estávamos fazendo nossa devocional junto. Bom dia, filha. Queria que você compartilhar uma palavra com você que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Do versículo 13 ao versículo 18, vai dizer: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E quando eu estava, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, sobre a presença do Senhor, sobre a companhia de Deus, como nos faz toda a diferença. Nesse texto eu já ministrei muito, nesse texto particularmente eu gosto muito. E nessa manhã, enquanto a gente estava fazendo até a nossa devocional lá no grupo, eu cantei até esse louvor, Deus tinha trazido uma palavra ao meu coração, compartilhei lá no grupo, a gente meditou junto e depois a gente começou a louvar. E eu estava meditando, e quando eu estava louvando, o Senhor me lembrou justamente dessa palavra, mas da parte onde fala sobre essa presença do Senhor, como faz a diferença. Observe o estado em que se encontrava eles e a partir do momento em que Deus, porque a Bíblia deixa muito claro que esses 2, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Observe que claramente mostra que eles estavam indo naquele caminho, eles estavam caminhando, eles estavam só, ainda não estavam com a presença de Jesus. A Bíblia diz que no caminho eles começaram a conversar, começaram a conversar a respeito de tudo que havia acontecido. Ou seja, enquanto eles estavam conversando, como diz o versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, observe que eles estão sem Jesus. Esse momento eles ainda estão sem Jesus. E aí, quando nós não estamos na presença do Senhor, com a presença do Senhor na nossa vida, a gente só tende a discutir, a gente só tende a pensar, a gente só tende a falar, mas não encontra solução, não encontra mudança, porque observe que enquanto eles estavam caminhando a Emaús, eles estavam discutindo, eles não estavam batendo boca. Discutir é falar sobre o assunto. E eles estavam, porque nós, temos, o hábito de, quando tem uma confusão e a gente começa já, fulano está discutindo comigo, mas
discutir, é falar sobre o assunto, debater sobre o assunto. E eles estavam falando sobre o assunto, eles estavam discutindo a respeito do que tudo tinha acontecido. Ou seja, eles estavam, sim, focando os olhos na dificuldade, focando os olhos naquela tristeza, naquele problema que eles estavam passando. Eles estavam discutindo e eles não encontravam solução, porque a Bíblia diz, eu vou dizer para você, né, a respeito de, enquanto eles estavam discutindo, conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. A partir deste momento em que o Senhor, né, intervém, o Senhor entra no meio deste caminho, porque o Deus que conhece a minha estrutura, conhece a tua estrutura, conhecia a estrutura deles também, e sobre, né, eles, né, e sobre nós existia uma promessa de Deus, porque o Senhor havia falado, o Senhor havia anunciado que o Filho do Homem era necessário padecer, ou seja, morrer na cruz do Calvário. O Senhor alertou a eles o que iria acontecer. Muitas das vezes o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem dito a respeito de algo, mas muitas das vezes quando esse algo acontece, quando essa tristeza chega, né, no nosso meio, no nosso convívio, né, na nossa vida, a gente passa muitas vezes a caminhar, né, para fugir, para ir em outra direção, e muitas vezes até na companhia de alguém, né, assim, e nessa ida para Emaús, né, nesse caminho, né, de Emaús, observe que nenhum deles fala a respeito, a Bíblia diz que ele discute sobre o acontecimento. Eles estão falando sobre a causa daquela tristeza que eles estavam padecendo, que eles estavam sentindo. Então, observe que eles estavam focados no caminho. Quantas vezes, né, você está indo em caminho, né, sei lá, da igreja, da casa de alguém, né, para uma outra cidade, eu não sei para que caminho você está indo. Mas ou às vezes na companhia de alguém, e daí você, né, assim, né, e aí até o louvor, né, que também Miriam Calado, né, Eliezer, né, Rosa cantava tão lindamente e Miriam Calado ainda canta, né, assim, e ele diz assim, ó, num longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o Jonas guiar, né? Ou seja, se não tiver a companhia de Deus, né? Se não for a companhia de Deus, é difícil. É difícil prosseguir. E aqui nós observamos que eles estavam, os dois caminhando, indo para Emaús, conversando, discutindo, mas observe que até então eles não têm um entendimento de que eles estavam muito presos, focados, o que eles estavam conversando não sei se você já teve essa experiência, né, assim, eu sei que nós devemos ouvir, né, existem pessoas que sabem, né, assim, que muitas vezes alguém chega para mim pedir oração, ajuda em oração, e a gente está conversando sobre o assunto, e enquanto eu estou ouvindo, mas eu estou, né, que a gente tem um privilégio, a gente mulher, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, assim, enquanto estou ouvindo, prestando atenção, eu estou colocando diante do Senhor. E quem me conhece mesmo sabe que sempre é o término, né, da história, porque eu preciso ouvir, né, deixar, porque às vezes o falar também, né, assim, o desabafar, né, traz um pouco daquele alívio, não resolve, mas traz aquele um pouco do alívio, e aí eu estou escutando, e quem me conhece sabe que eu digo, vamos orar ao Senhor. Porque eu entendo, querido, que nós não precisamos ficar preso à conversa, discutir sobre o assunto, né? Por exemplo, eita, então vamos ver como é que a gente vai resolver. E se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Porque tem gente que está preso nesta conversa.
Observe que eles, enquanto eles iam para Emaús, eles estavam discutindo, eles estavam conversando a respeito do problema, né? Não problema, a respeito do acontecimento, né? Perdão, problema que não era problema, né? A respeito do acontecimento, da causa daquela tristeza, porque a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima e entra, né? No caminho, começou a caminhar com ele. Observe o que diz o versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Versículo 17, a parte final. Os seus rostos estavam entristecidos, ou seja, havia uma tristeza naquela conversa, e quanto mais ele lembrava, por isso que até Jó diz assim: se eu falar, minha dor não cessa, né? Muitas vezes, querido, a gente às vezes está discutindo, está falando sobre o assunto, né? A respeito daquele assunto, e não passa, não é resolvido o assunto. Mas nesta manhã eu quero ministrar a você, né? Eu não sei qual o caminho que você está percorrendo. Eu não sei qual o caminho que você está indo. Eu não sei para que direção você está tomando neste dia na tua vida. Se ir, né, indo para casa de alguém, né, procurar ajuda de alguém, falar com alguém, né, assim. Porque observe que eles estavam indo, os dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava próximo de Jerusalém, do acontecido, de onde tinha ocorrido. A Bíblia não diz exatamente o que eles iriam fazer naquele povoado próximo, mas eles estavam indo para aquele caminho, para aquele povoado, chamado, né, aquela cidade, aquele povoado de Emaús. Talvez nessa manhã você se levantou e até pensou: eu vou na casa de alguém, eu vou falar com alguém, eu vou perguntar a alguém, ou eu vou fazer isso, né? Ou eu vou buscar, né? Por exemplo, né? Eu vou à farmácia, né? Já comprar uma medicação, né? Assim, seja o seu primeiro, que talvez seja o seu primeiro pensamento, né? Conversar com alguém, ir para algum lugar, até dizer assim: não, mas eu vou realmente falar sobre o assunto, né? A respeito desse assunto, para ver se encontra, né, uma solução. Mas a solução a gente só encontra, querido, né, quando essa companhia chega dentro, se aproxima de nós. A Bíblia diz que enquanto eles estavam conversando e discutindo sobre o assunto, talvez nessa manhã, enquanto você estava pensando, né, em falar com alguém, em procurar com alguém, Jesus entra no teu caminho. Jesus entra nesse percurso, porque ele sabe que só ia continuar uma discussão, ia só continuar uma conversa, e você não ia conseguir enxergar que a melhor companhia, o caminho fica muito mais leve, muito mais suave quando Jesus entra no meio desse caminho, no meio dessa conversa. Observe que Jesus se aproxima, porque o nosso Deus, ele é um Deus de perto, também de longe. Mas ele é um Deus, querido, que ele deseja estar próximo dele. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 18, diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós
outros. A Bíblia diz que o Senhor diz lá no livro de Jeremias, né, 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós. Porque esse Deus que ele deseja está próximo de nós. Querido, ele tinha explicado que ele ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas no meio do caminho de Emaús, esses 2 discípulos, eles estavam conversando sobre o assunto. Talvez como, se você observar, você lê, depois você medite aí, você que tem a palavra, medite nesse texto. A Bíblia diz que quando ele conversa, né, e o Senhor até diz assim, de que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando? Qual é o assunto que vocês estão... Jesus quer participar. O Deus que quer saber do que você tá... Ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que é um Deus de relacionamento, né? Ele sabe, porque o salmista Davi diz, ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu sabes. E aí tem gente que, porque o Senhor sabe de tudo, aí não quer conversar com Deus, não quer colocar diante de Deus, não quer apresentar diante de Deus. Eu já compartilhei, né, com vocês que eu até digo assim, Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu sei também que o Senhor quer ouvir, né? Eu conversar, colocar diante de ti, porque isso é um ato de confiar naquele que pode fazer, naquele que está me ouvindo a minha voz, aquele que está prestando atenção. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Não sei se você é esquisita como eu. Mas, por exemplo, às vezes eu vou pedir algo. Um exemplo assim, vou pedir, sei lá, uma caneta a alguém. Né, assim, e aí eu digo, ai, tudo bem, não sei o quê. Olha, eu vim porque minha caneta falhou. Aí a pessoa já dá. Aí eu, poxa, fulano, deixa nem eu falar. Não sei se você já teve essa sensação. Parece que aquela pessoa quer ficar livre logo de você, né? Ou você vai pedir, né, alguma coisa e aí você simplesmente só quer compartilhar, né? Assim, aqui a gente vê, eu não sei você, eu estou dizendo eu, tá certo? Mas veja aqui que Jesus, até quando começa a conversar com ele, o Senhor diz, né, assim, do que vocês estão falando mesmo? Sobre o que vocês estão falando? É óbvio que Jesus sabia, porque você acha que Jesus entrou naquele caminho por um acaso? Não, querido, porque Deus sabia que o coração desses discípulos estavam entristecidos e que eles tinham esquecido do que o Senhor tinha falado a respeito deste acontecimento, do que iria acontecer. Porque quando você lê o texto, você vai ver que o Senhor diz, como vocês custam a entender, a compreender o que disse os profetas, o que eu falei para vocês. Observe que Jesus entra, intervém naquele caminho, intervém naquela conversa que eles estavam. Por quê? Porque eles estavam entristecidos. E eu também não sei se acontece com você. Mas às vezes, por exemplo, né, assim, você quer conversar com alguém, mas aí quando você começa a conversar, eu lembro, por exemplo, quando minha mãe dormiu no Senhor, né, assim, quando minha mãe faleceu, eu lembro que às vezes eu queria conversar sobre, né, o assunto, sobre o acontecimento, né, o detalhe, né, que foi, né, assim, porque eu tinha visto tudo aquilo e às vezes eu queria compartilhar com alguém, né, assim, para que, né, parecesse que aquela dor ia aliviar. Mas eu lembro que no ato em que eu estava conversando com alguém, né, às vezes as pessoas, né, nossa, aconteceu isso, foi assim que aconteceu, e eu começava a chorar, lembrando. Eu não sei você, mas às vezes também você vai conversar com alguém a respeito de alguém, né? E aí você chora junto com aquele, né? Assim, mas em meio a acontecer muitas vezes isso, eu ouvi, né, fato, né, o relato de alguém,
Né? Assim, eu às vezes sou tomada pela mesma tristeza, aquela mesma dor daquela pessoa, mas eu escuto, às vezes choro junto, mas se as pessoas que me conhecem sabem, né, que eu sempre termino, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor. Mas diferentemente, né, assim, um Deus que ele intervém naquela conversa, porque ele sabia que eles tinham esquecido do que Jesus tinha falado, do que Jesus tinha ensinado, e Jesus entra naquele caminho, né? Se aproxima e entra naquela conversa. E eu acho tão lindo que Deus é educado, né? Sobre que mesmo? A respeito de que vocês estão falando? E aquele homem chamado Cleópatas, né? Ele diz, perguntou, você é o único visitante aqui, ou seja, tu não está sabendo nada do que aconteceu, tu és estrangeiro, que tu não sabe porque essa notícia, esse caso, né, esse acontecimento foi conhecido, até o dia de hoje é conhecido, como é desconhecido para você esse fato, o que aconteceu. A Bíblia diz que eles não conseguiram enxergar que era Jesus que estava diante dele, que é Jesus que nessa manhã, né, assim, me envia, né, assim, para falar com você nessa manhã, né, dizendo que ele está ouvindo essa tua conversa no meio do caminho para ir para Emaús. Emaús, um povoado, né, próximo de Jerusalém. Às vezes você está indo no caminho para fugir, você está indo no caminho para conversar com alguém, para falar com alguém, para esperar em alguém, eu vou compartilhar isso, ou eu vou pedir isso para alguém. Quando Jesus, nessa manhã, ele diz, eu entro nessa conversa, eu entro nesse caminho, eu pergunto a você, né? Como o Senhor perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Querido, Deus sabia que ele era cego, Deus sabia que ele queria ver, queria enxergar. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque Deus, ele quer ouvir de você, ele quer ser participante, né? Quantas pessoas não se magoam, né? Poxa, tu nem me falou, não é? Eu era tua amiga, estava aqui junto contigo, tu nem me falou a respeito, não é? Porque muitas vezes, querido, né, assim, a gente precisa entender que Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir de você, ele quer compartilhar, quer que você compartilhe com ele. Porque ele sabe que ele vai te ajudar. Porque Jesus entra naquele caminho porque sabe que eles estavam entristecidos, movidos, né, de tristeza pelo aquele acontecimento. E ele entra naquela conversa. E ele diz assim, a respeito de que vocês estão falando? A respeito de que vocês estão falando? A Bíblia diz que eles não conseguiam enxergar. Talvez você não esteja enxergando devido ao problema que você está passando. Você não consegue enxergar. Que nessa manhã Deus me levanta para trazer essa palavra para você. Que o caminho se torna leve, o caminho se torna suave. Né? Assim, quando temos a companhia de Jesus. Quando nós falamos com Ele, quando nós conversamos com Ele. Quando nós compartilhamos com Ele. Às vezes também, né, eu não falo só, né, assim, mas às vezes tem angústias, né, assim, ou situações que a gente tá, e, por exemplo, às vezes eu tô louvando até no carro quando eu tô dirigindo, ou indo, ou voltando para casa, ou às vezes andando, né, assim, e eu tô conversando, e eu me pego às vezes, né, declarando a palavra de Deus, e as pessoas, já falou comigo, né, assim, né, porque eu escuto o som, né, da voz. Sabe, muitas vezes a gente quer conversar com os outros, a gente quer ir falar com os outros, mas a gente não tem, né, a visão, a gente não consegue enxergar que Jesus entrou no meio do caminho, se aproximou de mim e de você nessa manhã e disse a respeito do que vocês estão conversando, a respeito do que você está falando. Qual o motivo dessa sua tristeza? Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Qual o motivo dessa tristeza?
E sabe que Jesus puxa também esse assunto, porque o Senhor, né, quer trazer a memória deles, quer trazer a lembrança dele. Muitas vezes Deus está fazendo você ouvir agora essa ministração e dizendo, a respeito de que mesmo vocês estão conversando? Ah, Senhor, a respeito de tu me prometeste que tu ia fazer isso, isso, isso. Olha só a situação que eu me encontro. Ó como eu estou e triste, se sentindo triste e chorosa. E Deus entra nessa conversa para dizer para mim e para você, poxa, como custa, né, a você entender, como você custa, né, a lembrar. Observe que Jesus fala essa frase e aí ele começa a dizer, ele começa a falar, olha, era necessário o Filho do Homem morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitar. Agora, um detalhe nessa ministração, lembra que eles dois estão no caminho, andando, entristecido, conversando, falando sobre o assunto, sem Jesus na conversa, sem Jesus presente, né? Porque para eles tinha morrido, porque você vai observar que eles até dizem assim, nós pensamos que ele era o profeta que veio para nos libertar. Mas agora ele se foi. E agora, de onde está a nossa esperança? Às vezes a gente parece que Jesus se foi, parece que Jesus não está presente, parece que Jesus esqueceu. Não, não, querido. Ele está bem no caminho. Ele entra, ele se aproxima do caminho para conversar comigo e com você. Pai, Jana, para entrar, né, junto conosco. A Bíblia diz que quando eles estão indo a Emaús, eles estão entristecidos, eles estão conversando a respeito do assunto. Aí Jesus se aproxima, pergunta a respeito do que você está falando, a respeito do que você está discutindo. E aí o Senhor começa a falar. Observe o versículo 32. Eu quero primeiro o 28, perdão. Ao se aproximar do povoado pelo qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Observe, querido, que veja, esse Cleópatra mesmo, ele diz assim, tu és estrangeiro? Que tu não sabe o que aconteceu, o que aconteceu aqui no povoado, né? O acontecimento do ano, o acontecimento do mês, o acontecimento do dia, o que é a notícia que tu não está sabendo. E aí Jesus começa, e eu queria que você lesse, né, para não ficar tão extenso, né, e você lesse, Jesus começa a falar, né, Jesus começa, era o profeta, veja, que esse Cleópatra diz, né, e o Senhor diz, que coisa? Perguntou Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam achando que Jesus era o profeta. Esqueceu que Jesus era o enviado de Deus para morrer por nós. Ele entregou o seu único filho. Eles esqueceram. Eles agora estavam vendo Jesus como um profeta. E aí ele diz... Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter
tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Observe que Jesus começa a conversar com ele, falar com eles. E aí, Jesus, quando eles estão se aproximando, eles estão escutando, estão se aproximando, e aí eles dizem assim, Jesus faz menção de que vai embora, sair daquele caminho, porque Jesus diz, você não está acreditando no que o profeta, vocês não estão entendendo que o Filho do Homem veio para morrer na cruz por vocês, vocês estão olhando eles como profeta, vocês estão vendo que cumpriu o que ele falou, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ou seja, quando as mulheres foram ao sepulcro, quando os discípulos foram, para constatar o que as mulheres disseram, vocês veem isso como uma visão? Vocês não conseguem enxergar isso como um cumprimento do que ele falou? Vocês não conseguem, porque tem crente que não consegue enxergar. Acha que foi uma coincidência, acha que foi alguém que fez e não consegue enxergar, que foi Deus que fez aqueles discípulos, aquelas mulheres. E esses discípulos, eles estavam enxergando aquilo como uma visão, que não era real. Era real porque o Senhor tinha dito, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Portanto, ele não ia estar ali no túmulo. Se eles tivessem guardado a palavra, se eles tivessem entendido, se tivessem lembrado o que o Senhor tinha dito, eles nem tinham ido no sepulcro, porque eles sabiam que não iam encontrar Jesus ali, porque Jesus havia ressuscitado. Mas nós somos falhos, como nós somos, como somos, difícil de compreender, de aceitar, de segurar, e guardar a promessa, a palavra de Deus sobre o nosso coração. E a Bíblia diz que Jesus faz menção de ir embora e eles fazem o convite. É como se dissesse, Jesus, agora, tu não já está aqui, não vai embora não. Como a canção diz, não vai embora, fica. A noite escura, fica, Senhor. Não se ausente, Senhor. Porque as tuas palavras, ou seja, observe que enquanto eles estavam falando do problema e Jesus estava ouvindo, mas Jesus estava lá no caminho, Jesus estava com eles no caminho, Jesus estava falando, explicando para eles que não era visão, que era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado, para que eu e você tivesse a redenção. Observe bem que Jesus entra, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, veja aí 32, perguntaram uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expôs as Escrituras? Oh, aleluia! Se o teu coração nesse momento está ardendo com essa palavra, você está recebendo essa palavra, é um sinal que os teus olhos foram abertos, que você consegue compreender o que o Senhor falou ao teu respeito, o que o Senhor disse ao teu respeito. Mas simplesmente se você está ouvindo essa ministração, se você está ouvindo essa palavra e você não está sentindo nada,
é porque verdadeiramente você não percebeu que Jesus entrou no caminho, que Jesus veio nessa manhã conversar com você, né? Dizer assim, eu quero ser participante, eu quero saber do que você está falando, a respeito de que você está falando. De Deus querer lembrar a você a respeito do que Ele prometeu a você, do que Ele disse que ia fazer a você. Mas você insiste, você, né, continua simplesmente querer focar os olhos no problema, na dificuldade, no que você está passando. E o Senhor dizendo, eu entrei nesse caminho para tirar essa tristeza do teu coração, para tirar essa inquietação, para tirar, sabe, essa incredulidade, para tirar essa dúvida da tua mente, do teu coração. Porque eu, Senhor, é que falo com vocês. Fui eu que falei, fui eu que determinei, fui eu que disse que ia fazer. Observe que quando eles estão, os dois, andando, o estado que ele se encontra é de tristeza. Mas quando Jesus se aproxima, quando Jesus entra no caminho, quando Jesus começa a conversar com eles, quando Jesus começa a falar as Escrituras, quando Deus começa a falar a sua palavra, a Bíblia diz que eles declaram com a boca deles, bem que quando estávamos no caminho, conversando com ele estava explanando as Escrituras, ele estava falando a palavra, ele estava dizendo a respeito, o nosso coração ardia, o nosso coração se enchia de alegria, se enchia de fogo, se enchia da presença dele, porque verdadeiramente ele estava conosco, verdadeiramente ele estava trazendo a nossa memória, ele estava trazendo ao nosso entendimento que ele estava conosco, que não era visão o que ele tinha cumprido. E eu quero te dizer que nessa manhã, seu caminho só vai ser, né, feliz, seguro, quando você perceber. Quando você lembrar das palavras que o Senhor Jesus falou ao teu respeito. Lá em Lamentações, capítulo 3, diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória, oh Pai, eu me acordei nesta manhã, né, caminhando, indo à busca de alguém, para conversar com alguém, para compartilhar com alguém, para discutir com alguém sobre o assunto, né, Pai, dessa tristeza, do que eu estou passando. Mas eu quero te dizer que Deus entrou neste caminho hoje, se aproximou de você. E ainda que você não entenda, que você olhe, né, para o exterior, né, para o que você está vendo, né, a minha vida. E talvez esteja dizendo, nossa, e Deus pode usar, né, ela, Deus pode, né, falar por meio dela. Pode, querido. Porque no meio daquela tristeza, no meio daquele vendaval, no meio daquela situação, Jesus entra naquele caminho e começa a lembrar. Começa a lembrar o que ele diz. Ele diz, vocês não lembram o que os profetas disseram? Vocês não lembram do que ele falou? Que era necessário, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Vocês não lembram como vocês custam a acreditar, como vocês custam a aceitar, como vocês custam. Ou seja, como demora a gente, mas fácil a gente esquece, né, do que Deus falou. Mas algo que nessa manhã, né, o caminho com Jesus e o caminho com a presença de Jesus, como faz a diferença. Quando a gente anda, né, caminhando, mesmo conversando com a gente mesmo, sozinha, né, com nossos pensamentos, a gente andando. Mas como é diferente ao perceber Jesus entrando, se aproximando e perguntando, o que você está falando, Adriana? O que você está falando, Jana? A respeito de quê, Bruna?
A respeito de que Angélica, Lide, né? Ou entrou uma outra pessoa que eu também não estou conhecendo, né? É a respeito de que mesmo vocês estão falando? A respeito de que? E muitas vezes você, né? Esqueceu do que Deus falou, e aí você dizer, poxa, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Esqueceu. Mas Jesus está ouvindo porque Ele perguntou, o que é que vocês estão discutindo? Qual é o problema? Eu sei, mas eu quero ouvir de você. Ah, Senhor, faz tempo que o Senhor me fez essa promessa. Faz tempo, Senhor, que eu estou esperando. Mas hoje eu estou com essa tristeza no meu coração, porque eu ainda não vi. Eu ainda não desfrutei, Senhor, dessa promessa que o Senhor fez para a minha vida. E hoje o meu coração está tomado de tristeza, de insegurança, sabe? De incerteza que isso está acontecendo. É o meu coração, Senhor. É a minha vida, não, Senhor, porque Tu és verdadeiro, Tua palavra é fiel. E você vai ouvir o Senhor dizer, falar, lembrar a você do que Ele disse ao teu respeito. Ao seu respeito. A Bíblia diz que os discípulos disse que eles perguntaram uns aos outros, não estava queimando o nosso coração? Teu coração está queimando agora, eu te pergunto. Ao você ouvir essa ministração, teu coração está queimando, está ardendo. E você ouvir essa palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus que nessa manhã fala, né, para você, fala com você, né, dizendo a você, falando, lembrando a você que Ele já havia falado. Ele até disse o que ia fazer a você. Será que você está lembrando? Será que o teu coração está ardendo ou você não está percebendo que Deus está falando com você que está aí do outro lado? Será que você está percebendo? Eles perceberam. A Bíblia diz que enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Ou seja, no caminho, quando ele entrou naquele caminho e ele começou a colocar, a falar a palavra, o nosso coração ardeu. Ardeu. É isso que nessa manhã o Senhor está falando com você. Se o teu coração, né? Mas quando eu entrei, pastora, eu só estava querendo saber o que é que ela ia falar hoje. O que é que ela ia dizer hoje? Só entrei mesmo por curiosidade. Mas, pastora, estou saindo agora dessa live, né? Podendo dizer assim, meu coração arde. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, enquanto estava sendo exibida, né? Enquanto estava nessa live, né? Meu coração começou a arder, porque o Senhor começou a usar a vida dela para lembrar das palavras que Ele falou ao meu respeito. E que continua de pé, independente do acontecimento, independente da sua interpretação, independente do que você está enxergando, do que você está vendo, independente disso, as palavras dele têm que arder no nosso coração. Que Deus abençoe. Se você, né, nessa manhã pode dizer como os discípulos, né? Essa palavra ardeu no meu coração. Dá um glória para Jesus nessa manhã. Dá um glória para Ele. Diz assim, Senhor, eu entrei sem expectativa, né? Sem saber nem o que é que eu ia ouvir. Mas, Senhor, olha, eu estou terminando essa ministração. Senhor, eu estou sentindo, sabe, aquela alegria no meu coração. Eu estou sentindo, Senhor, aquele renovo no meu coração, ardendo, Senhor, mesmo que a minha visão não está vendo algo palpável, mas, Senhor, eu estou sentindo essa palavra ardendo, porque quando Tu falas, quando a Tua palavra
penetra. A tua palavra diz que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Querida, se você conseguiu essa palavra penetrar no teu coração, você vai ter condições agora de dizer no poder do nome de Jesus, bem que ardia no nosso coração, enquanto estava sendo essa palavra gerada, ministrada no nosso coração, porque Ele trouxe à minha lembrança o que Ele falou ao meu respeito e que vai se cumprir, porque Ele falou que Ele ia morrer, mas Ele ia ressuscitar. E aconteceu. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque essa palavra arde no meu coração. Eu posso dizer, bem que quanto eu estava ministrando, eu estava recebendo a palavra de Deus, estava ardendo no meu coração, estava ardendo no meu coração, estava ardendo no meu coração. Porque Ele é poderoso para cumprir. Deus abençoe, que se você ainda não se sente capaz de dizer como os discípulos, algumas pessoas conseguiram dizer, glória seja dada ao Senhor, porque esta palavra ardeu no meu coração. A palavra, enquanto estava sendo ministrada, enquanto estava sendo falada, essa palavra ardeu no meu coração. Para você que conseguiu, glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Que você se apodere dessa palavra que é poderosa, que o Senhor faça se cumprir na tua vida essa palavra do Senhor. Se você ainda não tem condições, porque eu ainda não vi você colocar exatamente isso, Essa palavra arde no meu coração, glória ao nome de Jesus, assim, que o Senhor, derrame sobre a tua vida agora, essa capacidade, esse arder da palavra dele, para poder você ter condições de declarar essa palavra nesse dia. Não para me ouvir, assim, mas simplesmente, já que você está ouvindo aí, seja também participante, Saiba, assim como eu estou compartilhando com você, dizendo essa palavra ardia no meu coração enquanto eu ministrava. Você poder dizer, aleluia, glória a Deus, que essa palavra arde no teu coração, compartilhar, declarar. Hoje o dia amanheceu e você nem estava com essa expectativa, estava conversando, estava com tristeza, mas enquanto você ouviu essa palavra te trouxe a condições de você dizer, ela arde no meu coração. Ela arde no meu coração, porque bem que ele falou mesmo, bem que ele estava falando e ministrando para mim. Ele não estava ministrando para fulano, ele estava ministrando para mim, ele estava falando comigo. Por isso que estava ardendo, por isso que eu estava recebendo, porque ele entrou no caminho, ele se aproximou, ele se preocupou comigo, dizendo assim, a respeito de que você está discutindo. Peraí, deixa eu trazer a lembrança a você do que eu prometi para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente dia. Que você seja um agente abençoador. Que você possa fazer que essa palavra chegue a alguém, para que arda no coração de alguém, para que tire alguém do lugar de tristeza, desse caminho de tristeza, de olhar simplesmente para a dificuldade. E agora olhar para o Deus da tua salvação. Bruna vai salvar essa ministração, vai estar lá no canal. Você pode curtir, compartilhar, com outras pessoas. Pode ficar tranquila que a pastora não se incomoda, se compartilha, porque talvez esteja alguém que esteja triste nesse momento, esteja entrando no caminho, assim como você estava nessa manhã, mas você pode terminar essa live declarando, essa palavra foi para mim, ardeu no meu coração, porque o Senhor falou para mim. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, um dia de excelência para você.